Referir a palestra de abertura desse 7º encontro, cujo tema central é Cidadania e Participação Social, a professora doutora Silvia Lani. E para que nós possamos conhecer um pouco mais a professora doutora Silvia Lani, ela é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, vice-coordenadora do programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além do que, autora de diversas obras. São tantas que eu não posso nem citá-las, não é? Correria o risco de alguma ficar. Então, só dizendo assim. Passamos a palavra para a professora doutora Silvia Lani, lembrando que no final da sua exposição teremos um espaço aberto para debate. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. E foi bem lembrada essa última observação. E eu costumo dizer que eu não gosto de falar sozinha. Então eu vou provocar vocês um pouquinho, e depois eu quero abrir para questões, debates, discussões. Eu acho que a gente parte sempre do princípio que o cientista jamais é o dono da verdade. Ele sempre está questionando, de forma que o que eu disser aqui é para ser questionado. Não, acho que está bem assim. Obrigada. Tá bom. Bom, a cidadania e participação social. Como juntar essas duas proposições? Como partir de um indivíduo e chegar a um cidadão? Como partir de ações particulares e chegar a uma participação social? Como pesquisador em psicologia social, esse título da conferência é de uma amplitude desafiadora. Tanto pode ser abordado por um sociólogo, como por um antropólogo, ou por um cientista político, ou por qualquer cidadão. Creio que o tema proposto reúne dois temas aparentemente relacionados, porém implicados em processos não tão simples. Antes de mais nada, este cidadão é uma pessoa, um indivíduo, um sujeito de uma ação. Como torná-lo responsável por seu país e pelos seus deveres como cidadão? Descobrir a capacidade de ser cidadão é descobrir o outro como seu semelhante. É poder identificar-se com ele, é comunicar e agir em conjunto. Daí a participação social. A psicologia comunitária que desenvolvemos nas décadas de 70 e 80 nos ensinou que a relação grupal é a chave para permitir o desenvolvimento da consciência, como levar a ações conjuntas que, acredito, vocês consideram a participação social. Porém, a proposta não acaba aqui. É preciso muito mais. É necessário desenvolver a consciência, a afetividade, a atividade e a identidade social e partir para uma ação cotidiana coerente com o que somos. E quem somos nós? Antropóides que sofreram uma mutação autogenética? E o que significa esse fato? Nesse caso, é descobrir a ferramenta, o instrumento e a sua serventia. A técnica tinha de ser comunicada e a linguagem se desenvolveu. A invenção significou compartilhar, comunicar, relacionar-se com o outro, trocando informações e experiências, e descobrir que o outro é seu semelhante, ou seja, sente, pensa, age da mesma forma que você o faz ou faria. O importante é desenvolver a consciência social de qualquer indivíduo. Porém, como fazê-lo? De que maneira uma pessoa comum, como um professor universitário, pode contribuir para que isso se dê? E o que a psicologia social pode falar a respeito? O que é ser um cidadão? Se é tão difícil ser um indivíduo, um sujeito, uma pessoa, consultando o Michaelis de 98, encontramos no verbete cidadão. 1. Habitante de uma cidade. 2. Indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Porém, queremos falar de uma grande parcela de nossa população. 95%, 85%, 50%, qualquer que seja a porcentagem, ela é significativa estatística e psicologicamente. Porém, mais ainda do ponto de vista de um cientista ou de um profissional investido de um diploma superior para atuar junto a esta população.
Quem é o indivíduo que habita uma cidade e goza dos direitos civis e políticos? Já podemos observar um viés ideológico. Direitos não implicam também deveres? Aparentemente, no dicionário, não. Ser cidadão é um privilégio? Em nossa sociedade, tudo indica que sim. Cidadão é aquele que estudou em boas escolas, teve uma família preocupada com a educação, com a assistência médica, ou seja, teve a proteção de uma sociedade voltada para o padrão de classe média, a qual, segundo Ottaviani, é uma classe adjetiva. Tornar-se um cidadão é um longo processo de contradições entre o eu e o outro, entre o genérico e o particular, entre o indivíduo e a sociedade. Para que isto aconteça, é necessário existir a mediação da linguagem e das emoções como formas de comunicação entre pares. Como nos identificamos ou nos diferenciamos entre nós? Os caminhos, todos eles devem levar a Roma. Sentir, falar, agir, pensar, são eles que irão constituir a nossa subjetividade. O nosso psiquismo irá se defrontar com o outro, enquanto identidade constituída por categorias como a consciência, atividade e afetividade. Tudo isso é a teoria elaborada a partir de pesquisas. Daí para frente são os desafios para os pesquisadores darem continuidade a fim de se conhecer os processos individuais que deverão permitir a consciência social tornar-se cidadania e, consequentemente, levar à participação social. Foram sempre as ditaduras que desenvolveram e estimularam o patriotismo, a educação moral e cívica. E quando se fala de cidadania e participação social, vejo-me com 12, 13, 14 anos desfilando em avenidas e sentindo-me uma cidadã brasileira. Porém, os anos seguintes levaram-me a refletir sobre desfilar, saudar a bandeira, usar tarjas verdes e amarelas, significava o quê? Sentia-me manipulada por interesses incompreensíveis. Pátria, Brasil, cidadania, o que significam essas palavras? Seriam formas de manipulação da juventude ingênua? Ou palavras que existam emoções advindas de uma parafernália apresentada pelos meios de comunicação de massa? Tudo indicava que os objetivos eram os mesmos. No plano individual, a nossa consciência achava-se fragmentada por um discurso ideológico e por ações inconsequentes. Marchar, cantar hinos patrióticos, nada significavam, apenas emoções indizíveis que não podiam ser negadas, pois elas aconteciam fisiologicamente. Vibrávamos, tremíamos, até chorávamos sem saber por quê. No momento em que descobrimos que patriotismo não significa cidadania, nem desfilar era uma forma de participação social, a pergunta que ficou foi qual seria a diferença entre fazer o que era esperado ou agir de acordo com a nossa consciência. Foram as primeiras contradições sociais vividas. Pelo jeito, estou contando a minha história de vida. Reconheço que ela foi privilegiada. Filha única, porém com primos com os quais compartilhei minha infância, como se fossem irmãos, e com os quais mantenho vínculos afetivos até hoje. Somos companheiros, famílias. Todos eles estão distantes, apenas nos comunicamos por telefone. No decorrer da vida, porém, encontrei outros irmãos, através da minha profissão, assumida como uma responsabilidade social. Uma bolsa de estudos para um dos melhores colégios dos Estados Unidos deu a distância necessária para descobrir o que é cidadania e participação social. Voltar para o Brasil e fazer o que tinha que ser feito, afinal, eu era uma privilegiada. E considero-me assim até hoje. E, lembrando dos Estados Unidos, nunca me esqueço de uma colega minha, vizinha de quarto da universidade, e que me perguntava sobre o Brasil. Eu dizia que havia muita fome, muito desemprego, muita pobreza, as favelas e tudo mais. Ela regalou os dois olhos, mas eu pensei que só passava fome quem fosse vagabundo. Quer dizer, ela não conseguia imaginar uma sociedade onde o emprego não era um privilégio, de certa forma, e que as pessoas não tinham condições de uma sobrevivência adequada,
como cidadãos. Trabalhei e criei filhos que muito me ensinaram, vivi 2 ditaduras políticas que também me ensinaram muito, principalmente como sobreviver com dignidade. Verifique o que quer dizer essa palavra no dicionário. Encontrarão uma nova contradição. Honrarias, méritos, etc., quando o significado que eu atribuía era de ser responsável por minha família, por meus amigos, por meus semelhantes. Isso é o meu viés da influência bíblica. E quem seriam eles? A humanidade com a qual me identificava, porém a cidadania, seria uma humanidade com a qual me identificava, porém cidadania nos restringe ao país, a um estado, a uma cidade. Talvez esta seja o ponto de partida para o desenvolvimento da consciência social que nos leva a agir. Com 18 anos, somos obrigados a votar em todas as eleições, o que significa escolher um prefeito, um governador, um presidente e todos aqueles que se dizem nossos representantes nos 2 níveis de decisão política. Porém, depois de delegarmos os poderes, achamos que cumprimos com os nossos deveres cidadãos e vamos dormir em paz. É a mesma proposta das religiões institucionadas. Fazemos o que queremos por prazer, por ambição, durante a semana. E no domingo vamos à igreja pedir perdão a Deus. E Deus nos perdoa semanalmente. Porém, quando elegemos um Collor, não há perdão divino. Apenas a consequência de se viver num caos social durante o mandato do eleito, quando não interrompido por um impeachment. Que palavra é essa? Uma expressão inglesa que está associada a um sistema político denominado democracia. E a discussão continua. O que significa ser democrático? Poderíamos prosseguir com esses argumentos até exaustão ou afirmando que gosto, cor, política e religião não se discute. Quanto a gosto e cor, fica para uma outra conversa. Mas política e religião definem os nossos valores éticos e morais, que podem e devem ser discutidos, pois são eles que orientam os nossos comportamentos. E comportamento não é o objeto da psicologia mais radical, o positivismo? Porém, esse comportamento não existe em si, mas sim em consequência de um sujeito. E quem é ele? Ativo ou passivo, como quer a gramática? Ou é um indivíduo ativo, falante, pensador, emocionado? Este ser humano, construído socio-historicamente, é uma totalidade biológica e social, no qual ser cidadão e participar são inseparáveis. Descartes já dizia, penso, logo existo. Spinoza afirmava, eu participo do todo, e esse incluía necessariamente as emoções, os afetos e os sentimentos. E Vygotsky demonstrou como o pensar e o sentir se interlaçam social e culturalmente, constituindo uma subjetividade que se concretiza objetivamente através de suas ações. Voltemos a considerar o nosso cotidiano. Assumir uma profissão significa procurar a realização pessoal. E esta pode ser acumular bens, prestígio, fama, ou então contribuir para a sociedade em que vivemos. Assim como a religião só é quando vivida diariamente, tendo como referência os valores morais que dirigem nossas ações, a política se concretiza em nossas produções cotidianas, ou seja, através de nossas atuações profissionais. Ser um profissional significa agir politicamente, desde um lixeiro, puxa como ele é importante na nossa vida, até um professor universitário em tempo integral. Como isso se dá? Em nossas ações profissionais, devemos interagir com superiores e inferiores. A maneira como fazemos já denota uma ação política. O psiquismo humano é constituído por categorias dialéticas, tais como, já disse, consciência, atividade, afetividade, identidade. E são construídas pelas mediações das emoções, linguagem e pensamento. E os grupos nos quais participamos e nos realizamos como pessoas, indivíduos, cidadãos.
O ser humano tem um longo caminho a percorrer, nada mais nem menos do que toda a história da humanidade. O recém-nascido se desenvolve em alguns anos o equivalente a milênios da humanidade. Uma criança reproduz alguns séculos e o adolescente enfrenta a contradição entre o passado, o presente e o futuro. E o adulto? Qual é a sua opção? Manter o status quo, ser o revolucionário ou ser criativo? Utopias estão presentes em todos os momentos críticos. Sonhar, agir, inventar e comunicar-se com seus pares, os quais são muito mais do que conhecemos pessoalmente, poderia ser a solução. Então, conclamamos partido, frentes, adeptos, companheiros e organizamos um movimento social do qual participamos com bons cidadãos. Ter consciência de quem somos, agir em direção à igualdade, sentir empatia e tornar a nossa identidade um desafio para as próximas gerações. Ei, depois dessa fala, o mínimo que vocês podem fazer é não deixem a peteca cair. Falei pouco para uma conferência, mas ainda quero ouvir vocês, as dúvidas que têm, vocês também devem ter. Que tal a gente dialogar agora? Então, passo a palavra a vocês. Se quiser usar o microfone. Eu queria fazer, antes de iniciar o debate com vocês, uma referência muito importante para mim. Primeiro, agradecer ao convite feito para abrir esse encontro. A Abrapso é um filho dileto meu e me dá uma satisfação enorme de estar presente em todos os encontros. E gostaria também de prestar uma homenagem póstuma ao professor aqui da Universidade Federal, que foi me orientando e que foi um dos participantes entusiastas da Abrapso, que infelizmente morreu inesperadamente em 1889, após uma bela tese defendida sobre grupos e com um trabalho que eu acho que é uma lição também de cidadania. Então, o prazer de estar aqui é realmente muito grande, não só pelos meus outros orientandos que estão por aqui, mas como lembrança de Carlos Peraro Filho, que sem dúvida foi um grande entusiasta da Abrapso. Bom, vamos passar para as perguntas. Eu realmente estou contente de estar aqui hoje e de ter você assim como a primeira palestrante desse nosso encontro da Abrapso, que tem dimensões além das acadêmicas, né? Dimensões afetivas, dimensões de compromisso. Eu não sei se todos podem imaginar o que a Silvia Alane representa. Eu, inclusive, mudei toda a minha perspectiva de estudo a partir das leituras de Silvia Alane na década de 70. Mas a Silvia Alane foi aquela pessoa que conseguiu resgatar a psicologia, e a psicologia social, de uma linha assim essencialista, positivista, dando a ela uma dimensão histórica de um ser humano que se constrói, de um ser humano solidário, de um ser humano plural. Eu até imagino como você se sente dentro de tantas mentes jovens. Mas a pergunta que eu lhe faria, Silvia, a gente vive impasses. Você mesmo na sua palestra estava mostrando as lutas, as duas ditaduras por onde a gente teve que caminhar. E a gente está agora, nesse ano de 98, a gente vê realmente um crescimento, ou quase que um pensamento único, de que não há saída nesse mundo que se chama neoliberal. Parece que as coisas silenciam, parece que há um certo refluxo. A mesma gente se sente assim. Eu não sei como que você, com toda a tua experiência, que palavra você diria a esses jovens? Qual é a utopia que nos resta? Ou, quem sabe, por onde começar? Sei que muita coisa você já disse, mas eu gostaria de mais um entusiasmo nessa linha. Obrigada, agradeço muito suas palavras, Pedrinho, só que eu acho você muito suspeito para falar. Olha, eu não sei se eu teria alguma coisa a dizer, mas eu
acho que o que nós, não só os jovens, nós também temos que fazer é refletir criticamente sobre as coisas que estão aí. Nós temos uma eleição pela frente, né? E uma das minhas grandes dores ou mágoas é perceber que neste país um dos slogans preferidos dos políticos é: ele rouba, mas faz. Gente, onde está a ética, onde está a moral? Nós não podemos permitir, quer dizer, que isso seja uma coisa natural. E, no entanto, é dita como natural. Nós temos, sim, obrigação de verificar o que é uma plataforma política, o que é o pensamento verdadeiro, e não só o pensamento, as ações de todos os nossos candidatos. Pelo jeito, tudo indica que o Fernando Henrique será reeleito pelas pesquisas de opinião pública. Eu, por exemplo, fico às vezes abismado de ver o que ele está fazendo com as universidades, tendo sido um professor universitário. Não estou fazendo campanha contra o Fernando Henrique, não, mas simplesmente são esse desejo de uma coerência entre o discurso e a prática que nós deveríamos estar cobrando das pessoas que nós elegemos. Cidadania é isso, é saber escolher as pessoas. E não escolher porque ele é simpático. Eu sou petista e o Suplicy, já vi muita gente dizer: não, eu voto no Suplicy porque ele é muito simpático como senador. Tá, é simpático como senador, agora isto não basta. Eu preciso saber do que ele pensa e do que ele faz. E mais, nós também temos o outro lado da moeda. Infelizmente, os nossos partidos políticos não primam por terem uma plataforma, por ter um sistema de pensamento, de propostas organizados. Quando nós vamos examinar os discursos dos vários políticos, há muito pouca diferença entre eles. Que é isso? Que mundo nós estamos? E mais, o que está significando? Nós temos quantos candidatos a presidente? Pessoas que nós nunca soubemos da existência e que hoje são candidatos a presidência, pessoas que nunca fizeram nada publicamente e hoje se tornam candidatos à presidência. Que mundo nós estamos, gente? Como é que nós, cidadãos, permitimos que isso aconteça? Nós não podemos ficar parados e tranquilos. Nós temos que realmente assumir uma posição e saber por que assumirmos. E mais, não é depositar o voto na urna ou digitar o voto bonitinho, como é agora, e deixa para lá. Nós temos responsabilidade de, quando nós escolhemos alguém, de cobrar deste alguém as ações coerentes que ele prometeu falando. Eu não tive a oportunidade de encontrar o Fernando Henrique, que foi até meu colega no Centro Regional de Pesquisa. Mas se eu me defrontar com o Fernando Henrique, eu vou perguntar para ele como é que ele faz uma coisa como ele tem feito em relação à universidade. E é isso que eu acho que nós deveríamos fazer sempre. Talvez seja mais fácil nós fazermos com os nossos prefeitos e vereadores, porque a cidade, o município nos aproxima mais dos nossos representantes. Mas nem isso nós fazemos. Nem isso. Nós não cobramos dos vereadores que nós elegemos uma coerência com o que eles prometeram. Nós não cobramos dos nossos prefeitos uma coerência com o que eles prometeram. Portanto, nós somos também responsáveis por esta mazela política que nós enfrentamos. Quer dizer, não é simplesmente dizer: não, os políticos não prestam. Não prestam porque nós não fazemos que eles prestem. Nós somos também responsáveis por eles serem o que são. Nós também somos responsáveis por eleger um candidato que diz que rouba, mas faz. Como que uma pessoa dessa pode ser eleita? Nós somos responsáveis por essa eleição. Daí a minha proposta de participação social é o quê? Realmente discutirmos. Temos que discutir política, sim senhor, temos que discutir nossos candidatos, temos que buscar lá
a história de vida dele e saber por que ele faz o que faz ou o que ele pretende ser. E não simplesmente irmos por vias de simpatia, ser bonito, fala bonito e assim por diante. A democracia é um período de longa aprendizagem. E, infelizmente, no país, agora com a abertura, tudo bem, mas entre as duas ditaduras nós tivemos 10 anos de democracia, que é muito pouco para a gente aprender a ser democrático, aprender a votar, aprender a cobrar de quem elegemos as suas ações. Então nós temos que ficar atentos a isso. Democracia não é um dom divino, não, é algo conquistado duramente. E que nós temos que aprender. Muitas vezes, todos nós, eu acho que já votei errado um monte de vezes, me arrepender depois, poxa, fulano não fez nada. Mas eu tenho que assumir a deste meu voto e dizer, na próxima vez eu não vou cometer o mesmo erro. Eu vou pensar melhor, vou me esclarecer melhor, para votar melhor. Porque o meu voto é o voto de toda uma população. Você não podemos pensar, bom, meu voto não vai fazer diferença. Claro que faz. O voto de cada um de nós faz muita diferença. Bom, Silvia, eu só vou aproveitar a tietagem do Pedrinho e colocar aqui, se você está aqui, é porque realmente aqui o Paraná precisa ouvir mais de história, né? E Silvia Alane às vezes é identificada com muitos de nós, professores de várias universidades, né? Então Silvia Alane tem a ver muito com isso. Mas eu queria aproveitar e colocar o seguinte, Silvia, até como professora e profissional, de algum modo, eu acho que na tua fala se colocou muito bem, né, como a construção dessa cidadania, mas como fazer mais a nível de emoção, que é uma das partes, né, principais em relação a essa construção, se a gente se depara com colegas, alunos, amigos, etc., que diante de uma possibilidade nova se coloca, mas o que eu posso fazer? Eu não acredito, quer dizer, uma emoção muito de eu não tenho condição, eu não posso, essa potencialidade comprometida. Eu queria que você me colocasse alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é a grande, né, possibilidade nossa. Como lidar a nível emocional com esse descrédito muito grande, que é muito, né, um agenciamento que muitas vezes a gente percebe que é nosso e que está no outro. Como fazer para que isso não nos amarre e nos impossibilite, né, de crescer? Olha, eu acredito, fundamentalmente, nas últimas nossas pesquisas, as emoções têm aparecido com uma importância vital. Nós somos movidos por nossas emoções. Não as emoções sozinhas, mas as emoções juntos com o nosso pensamento. As emoções são construídas social e culturalmente, historicamente. E, sem dúvida alguma, na política, a emoção está extremamente presente. Eu acabei de escrever um artigo onde até o meu computador brigava comigo, cada vez que eu ia escrever ele apagava. Em que eu lembrava, por exemplo, a propaganda do senhor Maluf, que vinha sempre um coraçãozinho e um trevo de 4 folhas. Esse coração e esse trevo jamais foram mencionados verbalmente. Mas o que eles transmitiam? I love, né? O coraçãozinho não é I love Paris, I don't know what, I love Maluf, né? Então, o coração vinha com uma mensagem que era afetiva e emocional. O que é o trevo de 4 folhas? Olha, é a sorte. Nós vamos ganhar sorte grande. Sem nenhuma palavra mencionada. Gente, isso mexe na consciência da gente. Se nós não ficarmos atentos, nós entramos na conversa via esses sentimentos e essas emoções. Pegando por um outro lado, eu estava lembrando outro dia
como foi importante na campanha do PT, um slogan que o PT lançou: não tenha medo de ser feliz. O que é isso? Duas emoções importantíssimas na vida da gente. Não tenha medo. E nada melhor do que ser feliz. Então, o que está por trás dessas palavras são emoções que nos captam. Agora, não vou dizer que não é para se emocionar, eu me emocionei com o hino nacional hoje, com o coral cantando. Claro que eu me emociono, tá certo? Mas é saber o que significa efetivamente essa emoção. É ter consciência dessa emoção. Que muitas vezes nós não queremos nem saber. Um exemplo que eu dou. Vocês estão assistindo uma novelinha da Globo, de repente aparece uma cena triste, e a gente chora, né, na novelinha da Globo. E continua lá vendo a novela. E quantos de nós paramos e perguntamos: por que eu chorei? O que foi que me emocionou? Nós não paramos para perguntar. Nós não tomamos consciência das nossas emoções. E elas nos capturam. E elas fragmentam a nossa consciência. Então, hoje nós estamos trabalhando muito nesse sentido de realmente tomar consciência das nossas emoções. Porque elas estão presentes 24 horas por dia. Qualquer ação que nós fazemos... Cadê a Denise Camargo? A Denise fez um trabalho belíssimo no doutorado dela, mostrando como no processo de aprendizagem de uma criança, a relação professor-aluno é mediada pela emoção. Essa relação de professor-aluno, essa emoção que medeia, pode tanto perturbar a aprendizagem, como pode ajudar. Temos um outro trabalho que está sendo feito agora, e aviso, senhores, porque está sendo feito com professores universitários. Em Campo Grande, a Inara Leão fica fazendo, e ela está levando um susto tremendo. Porque a maioria dos professores, quando você fala em emoção na sala de aula, que horror, que é isso? Como? Eu tenho a obrigação de ser um professor objetivo, dar a minha disciplina objetivamente, racionalmente. Não posso ter emoções na sala de aula. Sinto muito, é o metade professor, é o professor pela metade. Que nós, como pessoas, somos também emoções. E a nossa relação em qualquer profissão tem essa mediação emocional que tem que ser resgatada. Quer dizer, nós temos, acho que, medo, mas não é só medo, quer dizer, eu acho que é toda uma questão ideológica de que emoção é feia. Emoção perturba. Emoção não é bom. E com isso nós vamos nos acomodando, nós vamos desempenhando papéis mecanicamente, automaticamente, sem nenhuma reflexão do que somos, o que queremos ser. Sem nenhuma criatividade na nossa vida. Você que detém, junto com outras pessoas, né, a história da Abrapso, de estar nos falando aqui, se puder, de alguns passos para você significativos desse movimento dentro da ciência e dentro da ciência psicológica no Brasil, e, se possível, se você, com toda essa experiência de orientação, se você já vê essa história refletida numa prática profissional, numa prática acadêmica, onde você já localiza a possibilidade eu pego a palavra da Graça, de quebrar, né, a dureza, ou que eu venho chamando de perspectiva de avestruz, presente na psicologia brasileira. Se você podia fazer essa retrospectiva histórica da Abrapso e localizar a colaboração que a Abrapso vem tendo na construção da psicologia no Brasil. Eu acho que essa questão é uma questão que mexe muito comigo, sem dúvida alguma. Quando eu olho um auditório como esse, hoje aqui, eu fico emocionada.
Quer dizer, isso aqui, acredito que as pessoas que estão aqui estão querendo refletir criticamente sobre a nossa realidade, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano. Quando eu vejo que a Abrapso está florescendo em todas as universidades pelo Brasil afora, né, e que saem psicólogos comprometidos, amanhã na Bahia Boc, eu acho que vai participar de uma mesa e ela tem uma contribuição belíssima, estudando psicólogo. Quanto o psicólogo pode hoje contribuir criticamente para criarmos uma população mais consciente de si mesma. O crescimento da Abrapso nesses anos todos, para mim é uma coisa realmente fantástica. Sabe? Quer dizer, eu sinto assim, um dia eu resolvi plantar uma sementinha, não fui eu sozinha. A ideia veio da VEPS, lá do pessoal da Venezuela, o Chile também tinha uma associação de psicologia social. Quer dizer, então essa ideia de unir, de congregar, de refletir criticamente, foi crescendo. Quer dizer, que hoje está assumindo uma dimensão no Brasil inteiro. Com publicações, com pesquisas, com trabalhos sérios. E quando a gente fala, vamos pesquisar o nosso cotidiano, o que isso está significando? No momento que você pesquisa o seu cotidiano, você conhece melhor, a sua ação se transforma, necessariamente. Tá certo? Se você for pesquisar, sei lá, aprendizagem no rato, não acontece nada com você. Mas se você for pesquisar algum setor da sua sociedade, alguma instituição na qual você está inserido, você vai conhecê-la melhor e você vai agir de uma outra forma. Você vai perceber o que essa instituição traz de ideológico, você vai perceber o que pode ser mudado ou não dentro dessa instituição. E eu acho que é isso que a psicologia social vem fazendo nesses últimos anos. A presença dos psicólogos sociais em vários setores está cada vez mais atuante, sem dúvida alguma. Como eu dizia agora, por exemplo, hoje, o psicólogo tem aberto o trabalho aonde? Nas instituições. Aquilo que nós fazíamos antigamente como subversão na psicologia comunitária, que a gente se infiltrava num bairro, a comunidade em geral, as comunidades do padre, eclesiais de base, etc., dá algum suporte para a gente, hoje nós podemos fazer via postos de saúde, creches, escolas, que nós temos espaço nessas instituições que estão nas periferias das grandes cidades e que nos permitem sair da nossa sala e ir trabalhar com a comunidade. Trabalhar com a comunidade em que sentido? No desenvolvimento da consciência social dessa população e, consequentemente, da cidadania e ampliar a participação social. E nós sozinhos não vamos fazer nada. São as pessoas com as quais nós lidamos e trabalhamos que irão decidir do futuro do nosso país. Se eles tiverem uma visão clara e consciente do que é esse nosso país. E esse é o papel do psicólogo. E eu acho que a Abrapso tem conseguido estimular, desenvolver esse tipo de atividade na psicologia. Não só na psicologia social, mas em qualquer psicologia. Porque ela está desenvolvendo uma visão crítica. No congresso da CIP, que teve ano passado, eu fiz uma conferência chamada Psicologia Social, o grilo falante da psicologia. Porque, de certa forma, nós estamos questionando toda a psicologia, toda a ciência psicológica. E fazendo com que ela assuma uma responsabilidade, não de manutenção, mas de transformação, de crescimento das pessoas. Eu acho que essa é a proposta e que eu acho que, pelo que eu vejo historicamente, nesse último encontro nacional da Abrapso, que eu vi em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu me senti profundamente emocionada, porque foi um encontro belíssimo, com participação de todos os estados do Brasil, de certa forma. E nada, com a participação de pessoas de outros países. Foi o Robert Farr, Denise Jodelet, o pessoal da Venezuela. Quer dizer, nós realmente estamos dentro de um movimento que extrapola o Brasil, sem dúvida alguma.
e que se tornou necessário basicamente na América Latina. Quer dizer, quando nós criamos a Abrapso, já existia uma AVEPS, com propostas muito semelhantes na Venezuela. De se fazer uma psicologia social crítica, uma psicologia voltada para a realidade venezuelana, para a população carente, assim por diante. Então, a minha sensação, quando eu digo assim, eu me sinto privilegiada, de fato me sinto. Quando eu vejo um auditório como esse, quando eu vejo que a prática do psicólogo está se transformando, quando eu vejo que as reflexões se aprofundam cada vez mais, eu acho que nós estamos fazendo alguma coisa assim. O importante é que sejamos coerentes entre o que pensamos e o que fazemos.